Oi, eu sou a Grace do Biscoito Literário e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Redescobrindo as Provações de Apolo. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, pô, cara, na moral, se inscreve aí, deixa o seu like e divulga esse vídeo para todos os seus amiguinhos. E para você que caiu agora de paraquedas no canal e não sabe direito o que tá acontecendo, deixa eu explicar aqui rapidinho. O Redescobrindo as Provações de Apolo é uma série que eu iniciei faz pouco tempo aqui no canal. É uma série em que eu resumo todos os livros das Provações de Apolo até a Torre de Nero lançar em novembro. Então a gente já tem vídeo do Oráculo Oculto, da Profecia das Sombras e do Labirinto de Fogo. Eu fiz uma playlist aí toda bonitinha e eu vou deixar o link na descrição do vídeo ou aqui nos cards, tá bom? Mas aquela coisa, né? Sem mais enrolação, que eu não sou a Sibila de Cumas, mas eu já prevejo que esse vídeo vai ficar enorme. A Tumba do Tirano, então, começa com os nossos queridos Apolo e Meg chegando em São Francisco, né? Nisso que eles chegam lá no aeroporto, tem um rabecão esperando por eles. Pra você que não sabe, um rabecão é aquele carro funerário, sabe, que transporta caixões, e o Apolo vai dirigindo o rabecão. No caminho até o acampamento Júpiter, Apolo e Meg são atacados. Eles estão lá de boa, já no rabecão, quando eles escutam, tipo, um barulho, assim, sabe, tipo, no teto do carro. O Apolo também vê uns vultos, assim, enfim. Esses bichos que atacam eles acabam distraindo o Apolo, né? Então, assim, o Apolo tem uma hora que ele, tipo, vira, assim, um volante com muita força, sabe? Mano, eles saem da autoestrada e eles saem, tipo, tombando, assim, sabe? Ladeira abaixo. Mas a Meg consegue controlar ali umas plantas, umas árvores, né, que ajudam a amortecer a queda. Logo é descoberto que aqueles bichos que estavam atacando a Apolo e Meg se tratavam de eurínomos, que, mano, esses eurínomos eram nada mais nada menos do que comedores de cadáveres. E, cara, eles foram atraídos ali pelo corpo no Jason. Mano, quando eu li essa parte do livro eu fiquei sem acreditar, porque, cara, respeito zero, né? Cara, semideus, cara, não tem paz nem na morte. Mas aí eles estão ali mais ou menos perto, né, nas fronteiras do acampamento Júpiter, e é nessa cena que a Lavínia e o sátiro lá, ou melhor, o fauno, Dom, aparecem, né, junto com mais alguns outros dos espíritos da natureza. Inclusive, a Lavínia estava armada com uma manobalista, né? E ela ameaça ali os eurínomos com a sua manobalista. Eu esqueci de falar, né? Mas também, assim, o Apolo, quando ele sai lá do rabecão, ele verifica ali se o caixão do Jason tava ok, né? Depois da queda. Ele também pega ali seu arco e flecha, né? Ele verifica a Meg pra ver se Meg tava bem. Meg vomitou, mas Meg tava bem. A Lavínia chega a atirar a manobalista, né? Ela acaba acertando um dos bichos lá, né? Um dos eurínomos. E eles conseguem ganhar tempo. Mas aí, cara, todos os espíritos da natureza somem, tipo, eles saem correndo quando eles percebem que todo mundo ali teria que ajudar a carregar o caixão do Jason até o acampamento. Só o fauno Dom que fica, né? Isso porque a Lavínia segura ele. E eles vão ali, né, cada um segurando um lado do caixão do Jason, carregando ali o caixão do Jason até uma das entradas do acampamento Júpiter, que segundo Lavínia era a entrada mais perto. Nisso que eles vão andando, eles acabam se encontrando com a Hazel. Os eurínomos vão se aproximando, né, e no meio de toda essa confusão, a Apolo acaba sendo arranhado. E, cara, isso podia dar o maior problema, mano, porque, cara, se você fosse arranhado por um eurínomo, você ia meio que virar um figurante do The Walking Dead. Então, assim, Apolo foi arranhado. Olha só, olha a merda. As criaturas vão falando, né? Vocês não têm como ganhar. Vocês vão se juntar a seus camaradas da minha tumba. Ou seja, não eram as criaturas ali que estavam falando. Tinha alguém ali por trás das criaturas que estavam falando pelas criaturas. Tá entendendo? Pois é. A Hazel, então, pede pra todo mundo se afastar. E todo mundo, né, ninguém ali era bobo nem nada, todo mundo se afasta. A Hazel vai e usa aí seus poderes de filha de Plutão e consegue ganhar mais tempo pra eles, né. Que ela meio que derruba ali uma parte do túnel em cima dos bichos e todo mundo corre, né. Com o caixão do Jason, né, que também o caixão do Jason não podia ficar pra trás. Todo mundo vai correndo. Eles param, né, pra retomar o fôlego e tal. E nisso que a adrenalina vai passando, a Hazel reconhece ali o corpo no caixão. Ela sente que é o Jason. Aí, finalmente, né, todo mundo chega então ao acampamento Júpiter. A Hazel vai guiando então a Apolo e Meg até a Via Pretoria, né, onde eles iam se encontrar com Frank e Hazel. E assim, conforme eles vão andando, o Apolo não pode deixar de perceber o quanto que o acampamento Júpiter parecia
como explicar, né? Como explicar, assim, como é que tava a moral no acampamento Júpiter? Assim, a moral tava bem baixa mesmo, real. E lembrando, né, que tinha acontecido ali toda uma batalha, né? Tiveram mortos e tudo mais, muitos feridos, muitas coisas foram destruídas, apesar do talento nato dos romanos de sempre dar um jeitinho ali. Assim que o Apolo chega lá na Via Pretoria, ele olha assim pra reina, coração como? Começa a bater, sério, porque assim... Não é que a Apolo e Reina tenham um passado, pera aí, mas assim, o Apolo meio que tem um crush na Reina, né, e ele fica todo apaixonadinho. Enfim, o Apolo, né, através de uma apresentação, ele canta e dança de forma bem improvisada, né? E ele narra, né, através aí da sua apresentação, sobre tudo que tinha acontecido com ele, desde a sua queda do Monte Olimpo até chegar ali no acampamento Júpiter, né. Inclusive, a morte do Jason ganha até um refrão. Os romanos, né, os legionários ali, todas as cortes, todo mundo fica bem abalado, fica bem triste. E quando todo mundo vê, né, sobre o sonho aí do Jason de construir mais templos na Colina dos Templos para poder homenagear todos os outros deuses, o luto, então, ali de todos os romanos acaba se transformando, então, em determinação. Todo mundo ali fica como? Bem determinado mesmo, né, a dar vida ali, né, à maquete do Jason. E claro que toda essa apresentação acaba exigindo muito esforço do Apolo e ele acaba desmaiando. Nisso ele sonha com Cômodo e Calígula. Sim, Cômodo. Achou que eu tinha morrido, não foi? Porque, mano, sério, cara, parece que esse maluco não morre nunca. O sonho do Apolo estava Cômodo e Calígula lá, né, num iate super chique, tomando uns drinks e discutindo aí, né, sobre o segundo ataque ao acampamento Júpiter. O Apolo também sonha com uma caverna cheia de mortos-vivos, né? Os mortos-vivos ali, tudo se agitando. Mas aí ele acorda e nisso ele tá num quartinho junto com o Meg. E esse quartinho ficava em cima de um café, lá em Nova Roma. Nisso, né, o Apolo perambula ali pelo quartinho, ele olha assim pela janela, ou é pela varanda? Pela sacada? Não sei, né? Enfim, pela sacada. O Apolo olha assim pela sacada, né? Aí ele vê a cidade e tudo mais, as pessoas ali passeando. Aí ele olha assim pra Colina dos Templos, ele fica impressionado. Porque o Apolo já percebe, mano, os templos novos ali aparecendo do nada, né? Os romanos estavam como? Botando a mão na massa. E a Meg fala, né? A Meg tava ali do lado do Apolo, então a Meg comenta que os romanos queriam ali terminar todo o trabalho antes do funeral do Jason. O Frank então aparece no quartinho e diz que vai escoltar, né, a Apolo e Meg até a livraria, onde eles iam se encontrar com Tyson e Hila. Nossa, cara, chegou a rimar aqui o negócio. Mas a Meg, cara, decide que não vai até a livraria com a Apolo e Frank, né? Porque a Meg, ela tinha descoberto os unicórnios. A Meg tava louca com os unicórnios, ela queria ficar ali com os unicórnios e, enfim, só vai a Apolo e Frank pra livraria, né? E no caminho, o Frank vira assim pro Apolo e, cara, o Frank já pergunta logo o que tava rolando entre a Apolo e Reina. Porque assim, cara, tava muito na cara que o Apolo ali tava como? Apaixonadinho pela Reina, né? E é nesse momento, né, que o Apolo tem meio que um flashback. Ele se lembra do dia lá que tava todo o conselho olimpiano, todo mundo reunido e tudo mais, né? E a Afrodite tava, tipo, olhando a Reina lá no mundo mortal, a Reina lá toda maravilhosa, toda linda. A menina jamais igualada. Aí o Apolo chega assim pra Afrodite, né? Ele olha assim pra Reina. Ai, papai, apaixonei. Nossa, como ela é bonitinha, quem é essa? E a Afrodite não gosta não. A Afrodite vira pro Apolo furiosa e fala pro Apolo pra poder manter a sua força divina longe da Reina. E o Apolo, cara, fica todo sem graça, né? Porque a Afrodite, ela fala isso alto, em bom som, pra todo o conselho olimpiano escutar. Pois é, né? Coitado do Apolo. Mas é claro que o Apolo não fala isso pro Frank, né? Ele só fica tipo assim, nada. Tipo, não tá rolando nada. Como assim? De onde você tirou isso? Eles passam lá, né, pelo término. Eles vão andando. Cara, eu não vou nem mentir, né? Um dos motivos pelos quais eu gostei tanto desse livro, fora os romanos, né? Porque assim, eu gosto muito dos romanos. Cara, eu achei esse livro aqui muito Game of Thrones, sabe? Tem uma pegada muito Game of Thrones. Porque o que foi que aconteceu no último ataque, cara? Eles perderam, sim, né? Muitos legionários. Eles, eu digo, o acampamento Júpiter, né? Cara, esses legionários, eles
foram meio que assim arrastados, né, no meio do campo ali de batalha, né? E eles voltaram, dessa vez do lado inimigo. Só que, mano, eles estavam mortos. Tipo assim, é muito Game of Thrones, sabe? Tipo, muito Game of Thrones mesmo. Nossa, eu adorei. Aí o Frank comenta isso com o Apollo, né? O Frank parece bem assustado. Por fim, eles chegam à livraria, né? Que parecia até um estúdio de tatuagem. Porque, pô, tinha um monte de coisa ali de tatuagem, um monte de coisa ali de fazer tatuagem. É mesmo? Lá estava Tyson e Hila e o gato. Também tinha um gato ali que se chamava Aristófanes. Inclusive, Aristófanes rouba a cena na batalha do acampamento Júpiter. E aí ela tava lá, né, com os livros femininos, né, anotando versos e trechos dos livros femininos ali pelo corpo do Tyson. Que demais! Pois é, né, e o Apollo, quando olha aquela cena, ele se lembra lá daquele verso da profecia, palavras forjadas na memória ardem, eu acho que é isso. Finalmente, a Hila encontra um trecho, né, relacionado à tumba de Tarquínio. Ela vai recitando ali trechos, né, que podem ter referência à localização da tumba. E no meio desse falatório, ela até cita, né, o graveto ali do Frank. Frank fica bem desconfortável. Depois do encontro deles na biblioteca, rola então o funeral do Jason. E a gente pode ver aí como é que funciona, né, um funeral romano. Aí, mano, adivinha quem aparece? Lupa. Dona Lupa aparece com um monte de lobo, né? E Dona Lupa faz o quê? Convoca ali uma pequena reunião com o Apollo. O Apollo cheio de medo, né? Mas assim, o Apollo vai lá falar com a deusa Lupa. Porque assim, também não tinha escolha, né? A Lupa vira pro Apollo e fala, ela não chega a falar, né? Mas enfim, a comunicação ali da Lupa junto com os lobos dela era uma comunicação muito estranha, assim, muito diferente. Porque ela não falava, né? Ela só mexia as orelhas ali, fazia tipo uns sons com a boca que, enfim, que dava pra pessoa, né, pro interlocutor captar a mensagem. Olha só. Aí a Lupa fala, né, que o Apollo precisava explorar a tumba de Tarquínio, o último rei de Roma. E que depois de explorar a tumba de Tarquínio, Apollo teria então que derrotar o deus do silêncio e ainda ir atrás de intervenção divina, de ajuda divina. O Apollo volta então pro funeral, né, e conta a Frank e Reina sobre o que ele tinha conversado aí com a Lupa. Naquela noite, Apollo sonha com Tarquínio e a Sibila de Cumas, né, sobre o dia ali, né, que a Sibila de Cumas vendeu os livros sibilinos ali pro rei de Roma, pro Tarquínio. E isso, cara, foi na época, assim, tipo, da Roma primitiva, sabe? Porque, cara, não existia um senado, não existia toda aquela organização, sabe? Era um negócio, assim, meio bagunçado mesmo. Então, assim, lá estava Tarquínio, Sibila de Cumas aparece. A Sibila de Cumas, nessa época, ela era uma velha, completamente frágil e debilitada. A Sibila de Cumas, né, vira pro Tarquínio e fala: seu conhecimento do futuro, como escapar de desastres, convocar a ajuda dos deuses, fazer de Roma um grande império. Todo esse conhecimento está aqui. Pelo menos ainda restam 6 volumes. Enfim, né, ela consegue ali convencer Tarquínio a comprar ali os livros. E claro, né, não sei se vocês se lembram, mas assim, o Apollo não tinha uma relação muito boa com a Sibila de Cumas, porque a Sibila de Cumas foi o oráculo, assim, o Apollo teve uma quedinha, sabe? Enfim, eu vou contar mais pra frente. Na manhã seguinte é convocada então uma reunião no Senado, e o Apollo até tem direito aí de usar uma toga. Eles chegam, né, ali no Senado, o Apollo se senta do lado da Lavínia. O Apollo então fala com o Senado, né, ele fala aí sobre os imperadores, sobre os seus sonhos, etc. O Apollo também fala, né, sobre o segundo ataque do Tarquínio que ia acontecer ali na Lua Sangrenta, e esse ataque ia acontecer ao mesmo tempo do ataque dos imperadores, né? Tarquínio e os imperadores iam atacar ali ao mesmo tempo. O Apollo, né, por fim, ele fala que o primeiro passo seria explorar a tumba do Tarquínio, né, a tumba do tirano. E Lavínia e Hazel são convocadas, né, pra ir na missão junto com Apollo e Meg. Apollo, Meg, Hazel e Lavínia vão pro telhado da Universidade de Nova Roma pra almoçar e conversar. Só que Hazel e Lavínia parecem estar muito distraídas com seus próprios problemas. Naquela mesma tarde, o Apollo sobe, né, pro seu quartinho lá no café, e ele passa a tarde descansando e refletindo sobre o que ele tinha feito com a Sibila de Cumas. Porque assim, mano, o que foi que aconteceu?
Apolo era completamente apaixonado pela Sibila de Cumas, né, seu próprio oráculo. E um dia aí aleatório, eles estavam andando pela praia, passeando e conversando, até que a Sibila vira pro Apolo e fala o seguinte: então está dizendo, aí nisso ela pega 2 punhados de areia assim com a mão, né, que se eu desejasse essa quantidade de grãos de areia nas minhas mãos em anos de vida, você me daria. E o Apolo fala que tava feito, só que assim, a Sibila de Cumas não tava falando sério, mas assim, o Apolo leva ao pé da letra e ele dá realmente ali aquela quantidade de anos pra Sibila. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. A Sibila fica meio que imortal. Só que o seguinte, a Sibila vira pro Apolo de novo e fala o seguinte: eu vou viver até os grãos de areia acabarem, não é? Volte a me procurar no final desse período. Se ainda me quiser, serei sua. O que foi que aconteceu? A Sibila foi envelhecendo, murchando, até que a sua essência, né, o que tinha sobrado ali da Sibila, foi parar num potinho de vidro. E ela se transformou em uma vozinha, sabe? Tipo, uma vozinha mesmo, assim, nesse potinho de vidro. Olha que bizarro. O Apolo decide, então, seguir pro campo de Marte, né, pra poder tentar ali se distrair, né, não pensar muito na Sibila de Cumas, também não pensar muito na reina, porque como eu falei anteriormente, o Apolo tava todo apaixonadinho pela reina, e querendo ou não, ele tava meio que ali, tipo, se sentindo um lixo, porque, mano, todas as pessoas que o Apolo amou, tipo, ou sofreram uma maldição terrível, ou foram mortos, enfim, sabe? Tipo, os relacionamentos amorosos do Apolo nunca davam certo, sabe? Nunca eram duradouros, tá entendendo? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Então ele vai pro campo de Marte, né? Lá ele acaba encontrando com o Frank e o elefante Hannibal. Apolo e Frank conversam, né? O Frank vai e vira pro Apolo e fala que a Hazel tava preocupada com ele, né? Não com ele e o Apolo, mas com ele e o Frank. Assim, a Hazel tava preocupada com o Frank. O Apolo olha assim pro Frank e fala assim: pois é, a Hazel comentou tipo, que você tava meio que brincando com a morte. Aí o Frank vai lá e explica, né, que na última batalha, ele assim, tipo, ele virou um monstro na batalha, sabe? Ele se jogou mesmo, ele deu o melhor de si na batalha. Então, tipo assim, o Frank tava meio que cagando e andando pro seu graveto mágico, ou pelo fato da vida dele depender do graveto lá, enfim. É nesse momento que Meg, Hazel e Lavínia aparecem lá no campo de Marte mesmo, né, pra ir buscar o Apolo pra missão. E eles vão andando ali de noitinha pelas ruas de Berkeley Hills. Eles vão andando, até que eles chegam num parque de diversões e encontram um carrossel lá. E esse carrossel era muito esquisito, porque, cara, além do fato do carrossel ser o único brinquedo ligado ali no parque, o carrossel também tinha uns bonecos lá, uns cavalos assim, sabe? Esses bonecos de carrossel, eles não pareciam nem um pouco agradáveis, nem um pouco amigáveis, nem um pouco infantis. Estavam tudo ali com cara de assustado, sabe? Com cara de medo. Então, assim, todo mundo acha ali muito estranho. A Hazel, então, sente ali, né, com seus poderes de filha de Plutão, ela sente um complexo de túneis ali embaixo deles, e por isso ela guia todo mundo até a entrada do carrossel. Nisso, eles descem, né, ali os degraus do carrossel, eles vão seguindo a Hazel pelo túnel, e eles encontram uns guardas esqueletos ali. E mais uma vez a Hazel usa os seus poderes de filha de Plutão, e ela consegue controlar ali os guardas esqueletos e fazer com que os guardas batessem em retirada. É exatamente isso que eles fazem. E Hazel, Lavínia, Apolo e Meg continuam aí seguindo, né? Eles chegam a encontrar o Tarquínio e mais alguns Eurínumos ali, né? E, cara, não demora muito pra Tarquínio e os Eurínumos perceberem a presença dos intrusos. Começa toda uma batalha ali, entendeu? Começa toda uma treta. A Meg, sem nem pensar 2 vezes, ela parte pra cima do Tarquínio. A Lavínia, né, que tava ali armada com a sua manubalista. Então, assim, tem um momento que a Lavínia chega a atirar em um desses Eurínumos, né, ela atira no Bob, que era um legionário, um ex-legionário do acampamento Júpiter, que era um amigo dela. E dado o momento da cena, o Tarquínio usa seus poderes, ele joga a Hazel e a Meg pro alto, elas vão parar tipo numa parede, elas batem na parede e ficam ali caídas. O Tarquínio também consegue, tipo, manipular ali o Apolo, né? Então, assim, com um simples gesto de mão do Tarquínio, o Apolo se debruça, cai no chão, morrendo de dor, né? Por causa ali do seu ferimento. Por fim, a Hazel grita, uma parede desaba em cima do Tarquínio e dos Eurínumos e todo mundo corre. Eles vão correndo, mas, cara, os Eurínumos estavam se aproximando. E por isso, a Lavínia diz que ela vai ficar pra trás, né? Pra poder ganhar tempo ali pra todo mundo. Todo mundo corre, né, de volta pro acampamento Júpiter. Apolo e Meg ficam, assim, completamente horrorizados em deixar a Lavínia pra trás. Mas a Hazel vira pro Apolo e Meg
e fala que tava tudo bem, né, que a Lavínia sabia se cuidar. O Apolo acaba desmaiando e ele acorda, né, num estábulo lá no acampamento Júpiter. E nisso, que ele abre assim os olhos, ele dá de cara com o unicórnio, com o Meg e com o Pranjal. Pranjal era o curandeiro do acampamento Júpiter, né? Então assim, o Pranjal, ele tinha feito ali todo um negócio ali para poder desacelerar a condição do Apolo, né? Pro Apolo não virar logo um zumbi. Mas assim, não tinha muito o que fazer pelo Apolo, cara. Então, depois do Apolo tomar banho e comer, ele segue então na direção da Via Pretoria para falar com Frank e Reina. Quando ele chega lá, né, na Via Pretoria, junto com Frank e Reina, eles conversam, né, sobre aí a segunda fase da missão deles, né? E tinha alguma coisa a ver com o sacrifício de um deus. A Reina até lê. Porque assim, cara, tinha ali o passo a passo, né, de como fazer aquele sacrifício, aquele negócio ali, né? A Reina fala. A Reina lendo, né? Acrescentar o último suspiro do deus que não fala quando sua alma for libertada. E o vidro estilhaçado, né? Daí eles ficam assim um pouco confusos, cara, porque, mano, não tinha nenhum deus greco-romano do silêncio. E é nesse momento que eles chegam à conclusão que esse deus silencioso só podia ser um motivo pelo qual os semideuses não estavam conseguindo se comunicar, né? As mensagens de íris ainda não estavam funcionando, aquela loucura toda, né? Era tudo culpa desse deus silencioso aí. E, finalmente, né, eles descobrem a localização daquele deus e é decidido que a Reina iria junto com eles, né? Por conta aí da profecia. E quando o Apolo sobe mais uma vez pro seu quartinho, ele e a Meg conversam. A Meg abre o jogo, ela fala porque ela tinha atacado o Tarquínio. Não foi assim uma atitude completamente impensada. Na verdade, a Meg ela estava pensando no Apolo. Ela queria salvar o Apolo. E ela achava que se ela matasse o Tarquínio, isso meio que ia acabar com a maldição do Apolo. Aí Apolo e Meg tem aquele momento bonitinho, né, fraternal. Eles até se abraçam. O Apolo também dá aula de arco e flecha para os campistas romanos. Aí durante o jantar, Lavínia e o Faunodon aparecem, né, e fala pro Apolo ali seguir eles, né? E é exatamente isso que Apolo faz. Eles vão andando ali, a Lavínia guia todo mundo até uma saída ali, porque assim, né, a Lavínia conhecia um monte de entrada, um monte de saída do acampamento Júpiter. E eles acabam chegando ali num canto onde tinha um monte de sátiro, um monte de dríade, um monte ali de espíritos da natureza, né? E nisso, eles encontram o Pêssego, né? Inclusive, o Pêssego pede pro Apolo, né, pro Apolo fazer aí uma de suas belíssimas apresentações e narrar ali tudo o que tinha acontecido, né, para os espíritos da natureza. O Apolo faz isso, né, ele mais uma vez canta a musiquinha lá, que é da Jason Grace. Ele deixa ali os espíritos da natureza a par de tudo que tinha acontecido. Na manhã seguinte, Apolo, Reina e Meg, né, e os cachorros da Reina saem para a missão e no caminho a Reina comenta que eles precisavam seguir até uma torre lá, né? E assim, o Apolo fica tipo assim, cara, como é que você tem tanta certeza que a gente tem que ir para essa torre? E a Reina vai e fala que ela tinha conversado com a Thalia e as outras das caçadoras de Ártemis, e a Thalia tinha passado ali para a Reina uma lista de todos os lugares de São Francisco que tinham aí uma atividade monstruosa, sabe? Um negócio ali que não era mortal, sabe? Um negócio meio... não sei explicar direito. Não consegue, né? Mas enfim, aí eles seguem na direção dessa torre, né? E o Apolo vira assim pra Reina, né? Meio enciumado. E ele pergunta se estava rolando alguma coisa entre ela e a Thalia. E a Reina fica tipo assim, não mesmo. Apesar do tio Rick ter falado aí, né, que era Canon. Canon não sei da onde, né? Vamos ver na torre de neve se vai acontecer alguma coisa. Canon. Só se for em fanfic. Enfim, né? Nisso eles chegam lá, né? Num lugar cheio de árvores. A Reina estaciona ali bem bonitinha, bem plena, bem rainha. E eles vão subindo, né? Até a torre. Nisso, Apolo e Reina estão mais ou menos assim perto, né? E a Meg tá um pouquinho mais abaixo deles. E por isso, a Reina aproveita, né? Esse momento aí a sós com o Apolo. E ela vira pro Apolo e pergunta o que tava rolando, né? Que ele tava muito esquisito ali, que ele tava agindo de forma muito estranha com ela. E o Apolo, tipo... cara, eu vou abrir meu coração. É exatamente isso que o Apolo faz. A Reina simplesmente ri da cara do Apolo. Sério, todo mundo achou ela, tipo, super maravilhosa, super rainha nessa cena. Eu achei isso aqui uma palhaçada, sabe? Completamente desnecessário a Reina ter rido do Apolo. Assim, eu sei que ela não riu
do Apollo, né? Ela riu foi de toda aquela situação ali. Mas enfim, não gostei dessa cena. Não gostei da atitude da Reina. Porque só quem passou pelo mesmo sabe do que eu tô falando. Né, assim... Né, cara, Nossa, fiquei triste agora. Bom, mas se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal pra me ajudar aqui no café. E divulga esse vídeo pra todos os seus amiguinhos e amiguinhas que você conhece, tá bom? Que gostam de Percy Jackson, que tá bem ansioso pra Torre de Nero em novembro. Lembrando que eu fiz uma playlist aí do Redescobrindo as Provações de Apollo, tá aí na descrição do vídeo, tá aqui nos cards, você pode clicar se você quiser. Me siga nas redes sociais, todos os links estão aí na descrição do vídeo, junto com as minhas fanfics e os canais parceiros. É isso, um beijo e até semana que vem. Tchau!